de política eleitoral sobre o seguinte aspecto. Aparentemente, o Lula resolveu alterar a estratégia dele para buscar a reeleição. E, aparentemente, o que ele escolheu fazer a partir de já é um embate direto contra Flávio Bolsonaro. O presidente teria concluído, ao traçar essa estratégia, que, de fato, não há chances dele vir a enfrentar Tarcísio de Freitas, que, na visão do Lula, está fora do páreo. E, com as recentes pesquisas eleitorais, ele tem se convencido de que o PT tenha que focar no que seria o adversário principal. Essas informações são do nosso âncora Gustavo Uribe. Acompanhe. Lula vinha ignorando Flávio mesmo após o filho de Jair Bolsonaro ter anunciado oficialmente a pré-candidatura à presidência, ainda em dezembro do ano passado. O presidente avaliava que não deveria dar holofotes ao senador do PL e permanecia em compasso de espera sobre uma eventual candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda estava no radar. O petista via em Tarcísio um nome mais competitivo que Flávio. Por isso, achava melhor não criar condições para que, desgastado por ataques, o governador paulista substituísse o filho de Bolsonaro na disputa. Lula baseava sua estratégia no calendário eleitoral. Se realmente fosse sair candidato ao Palácio do Planalto, Tarcísio teria até 4 de abril para se descompatibilizar do governo de São Paulo. Porém, Lula decidiu mudar a estratégia após pesquisas, como a Datafolha divulgada no último domingo, indicarem uma aproximação de Flávio. Em um eventual segundo turno, Lula estaria hoje 3 pontos percentuais à frente de Flávio, segundo Datafolha. Pela margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre ambos. Lula e Flávio também estão dentro da margem de erro quando o assunto é rejeição. O presidente aparece numericamente à frente, com 46% dos eleitores indicando que não votariam nele de jeito nenhum. O senador tem 45%. Nesta terça-feira, nova pesquisa Datafolha aponta que houve piora na percepção do brasileiro sobre a situação da economia. 46% acham que a economia piorou nos últimos meses, contra 41% em dezembro do ano passado. O indicador ainda está abaixo dos 66% registrados em março de 2022, no final do governo de Jair Bolsonaro, e dos 52% da primeira pesquisa de 2018, no final do governo Temer. Creomar, estamos lá no assunto que você já estava sugerindo. Obrigado. Creomar, queria a sua avaliação do quadro político eleitoral. A antecipação de um embate sempre revela preocupação. Lula deveria estar mesmo preocupado? William, eu creio que o Lula, assim como os seus principais apoiadores, tem motivo, sim, para preocupação, né? E isso me remete a um elemento bastante chave quando a gente pensa nas dinâmicas decisórias desse governo. Esse é um governo que consistentemente deu provas de que o seu processo decisório tem uma série de curtos-circuitos, fazendo com que decisões sejam tomadas de maneira equivocada em momentos equivocados. E se a gente for pegar a conjuntura do Brasil em 2025, 2026, é uma conjuntura que muda muito rápido, né? Os humores do eleitor mudam muito rápido. O governo fez, nesse início de ano, a sua parte para facilitar a vida do principal candidato de oposição. Isso quer dizer, Lula, seus assessores e seu time foram fazendo escolhas, em algum sentido, equivocadas, que alimentaram uma percepção do eleitorado de que talvez algo deva mudar. E aqui a gente pode enumerar a ida a Marquês de Sapucaí, que a gente já conversou em outra oportunidade sobre. A gente pode anunciar medidas do próprio Ministério da Fazenda decidindo aumentar impostos em uma conjuntura em que a maioria dos eleitores considera que a economia está piorando, né? E a gente pode colocar aquilo que foi muito bem explicado agora há pouco, essa própria questão do passivo que o PT carrega e que o Lula carrega quando a temática vira corrupção. E esse me parece ser um elemento em que o governo não conseguiu até aqui encontrar nenhum tipo de estratégia
ou instrumento retórico que efetivamente deem a oportunidade de dizer, olha, nós não temos relação ou correlação direta com isso. Diante desse processo, me parece que há uma determinada preocupação. O dilema é saber, William, se essa preocupação se transforma em desespero ou se ela é apenas um elemento que leva a uma correção de rumos na estratégia. Grande pergunta. Quer responder? William, tem muito tempo para eleição e tem muita coisa para acontecer. De um ano para cá, quando essa eleição, a pré-eleição começou, você tinha muitos erros do governo, corrigiu rumos, depois a oposição bolsonarista começou a errar bastante, corrigiu rumos e agora, de 2 meses para cá, é o governo que vem errando bastante. Mas tem variáveis que ele não consegue controlar, por mais que ele monte uma estratégia muito bem feita. As 2 principais variáveis hoje, com grande potencial de atingir a eleição, se chama André Mendonça e se chama Polícia Federal, né, que tem ali a condução do caso Master e a condução das fraudes do INSS, potencialmente podendo atingir o filho do presidente. Por mais que se comprove lá na frente que não tem nada a ver, a narrativa eleitoral está aí. Olha o filho do Lula aí de novo, olha o Lula, olha o PT, e com o caso Master é a mesma coisa. Então essa é a dificuldade do governo, controlar variáveis que ele não controla. Agora, por outro lado, é o Lula, é o fim da carreira dele, é um partido orgânico que sabe fazer eleição, que sabe ganhar eleição. E ganhou 5 das 6 eleições neste século. Você não está concorrendo contra qualquer um. Sabem fazer, gostam de fazer, puseram 100 bilhões aí na praça, tem um receituário que ganhou as outras eleições que está sendo aplicado aqui. Só que tem variáveis que ele não controla. É uma eleição para ser decidida em outubro, obviamente, né? A eleição é em outubro, mas o sentimento da população a gente vai conseguir medir em outubro. Em setembro, depois do 7 de setembro, qualquer cenário, quem quiser cravar alguma coisa hoje, vai estar chutando ou vai estar errando. Deixa eu usar essa tua expressão, ela é ótima, o sentimento da população, né, por setores, por segmentos. Se a gente pegar 2 resultados que pesquisas trazem, as mais recentes, me corrija se eu estiver enganado, que eu detesto não dar crédito a quem merece, no caso, se não me engano, é o Datafolha, que traz a seguinte informação num dos cortes da pesquisa, que o Lula tem perdido tração exatamente no segmento do eleitorado que seria o mais beneficiado pela isenção do imposto de renda. Isso deve ser um grande sinal de alarme para o Sidônio, que normalmente divide o primeiro encontro do Lula toda manhã. A outra é a questão da economia, Thaís. Nós temos uma crise programada para o próximo presidente, seja ele quem for. O PIB deu uma, digamos, arrefecida, mas não é um abismo no qual ele se precipitou. O mercado de trabalho está quente. Não sabemos ainda as consequências da guerra do Irã sobre juros e preços de combustíveis. Vamos assumir que não seja tão catastrófica como eventualmente pode vir a ser. Por que a economia não está ajudando? William, um corte novo da Datafolha hoje foi divulgado exatamente sobre a percepção da economia e piorou. Era 41% em dezembro que achavam que a economia estava piorando, passou para 46%. E eram 26% ou 25% que achavam que estava melhorando, caiu para 21%. Então, você teve piora nas 2 pontas. Aumentou quem acha que piora e caiu quem acha que melhora. Isso mesmo diante de uma queda da inflação, que a inflação caiu, de uma expectativa de queda de juros, porque é isso que a gente fala todo dia. Ressalvando o Irã, devemos deixar isso claro para a nossa audiência. Ressalvando o Irã. Tem um grande ponto de interrogação. Exato, né? Ressalvando o Irã. Mas assim, uma coisa que poderia, em função da guerra do Irã, que poderia provocar algum certo pânico, é o dólar, mas não aconteceu. O dólar não explodiu, pelo contrário, ele está caindo. O real tem sido uma das moedas mais importantes. As pessoas têm uma certa birra, até na leitura com as críticas que fazem ao governo Lula, de admitir que a economia, apesar da crise fiscal, ela hoje é mais robusta do que ela foi no passado. Ela, apesar de tudo, ela continua tendo um bom desempenho. O fiscal não teve mais o impulso que teve no começo do ano. Continua, mas não teve mais o mesmo impulso. O investimento aconteceu de alguma forma, o investimento em infraestrutura está acontecendo de alguma forma. É óbvio que o juro chegou num patamar que está estrangulando crédito, mas assim,
como já vivemos no passado, em que essa equação precisou ser acionada de juro mais alto, num ambiente externo de volatilidade e incerteza, o Brasil saiu pior. Então, esse descolamento entre o que está realmente acontecendo no mercado de trabalho, na condição de vida das pessoas e tal, e a percepção sobre o que pode vir da economia, eu acho que é um fenômeno sociológico, enfim, político misturado aí, e que o Lula tem o desafio de convencer as pessoas de que elas estão fazendo a leitura errada, de que foi ele quem proporcionou a melhora da economia. Esse é o desafio que eles vão ter, porque assim, o ônus de se provar é do Lula. O Flávio Bolsonaro ainda não começou, as coisas que ele fez de errado não começaram a aparecer, ele ainda vai ser atacado, ele ainda vai precisar enfrentar as coisas de errado dele e do pai. Então, eu acho que a gente vai precisar esperar um pouco para... A guerra do Irã hoje é o ponto de partida, mas assim, o Brasil não está à beira de um colapso. E não é esse o medo das pessoas. Eu acho que o medo maior das pessoas é perder qualidade de vida. Ok. A percepção delas é importantíssima na formação de opinião, na formação de voto. Muitos esquecem isso, que a formação de voto é muito mais do ponto de vista da percepção e da emoção do que do cálculo frio de custo-benefício. Então, nessa mesma linha de raciocínio, Creomar, qual é a sua interpretação desse, digamos, como diz a Thaís, nós não estamos à beira de um colapso iminente, se bem que a preocupação com a economia brasileira é muito forte, sobretudo por causa do fiscal. Qual é a sua interpretação dessa percepção de que as coisas estão indo mal, Creomar? Tá, vamos lá. William, eu vou começar com uma frase que eu disse nessa mesma tribuna uns anos atrás, discutindo a eleição, em que a resposta que eu dei foi: geladeira vazia, voto na oposição; geladeira cheia, voto no governo. Essa afirmação tinha, naquele momento, o objetivo de explicar, de um ponto de vista material e muito didático, a importância daqueles 66% dos eleitores que consideravam a gestão da economia pelo governo Bolsonaro muito ruim. Eu creio que hoje a gente tem um elemento adicional à própria percepção e ao olhar para dentro da geladeira quando o cidadão comum chega em casa, que é a expectativa e a incerteza em relação ao futuro. O que eu quero dizer? E aqui, em algum sentido, talvez o governo Lula esteja vulnerável a um risco que acometeu o governo Biden quando ele tentou uma reeleição contra Donald Trump, que era basicamente dizer o quê? O governo tem uma enorme dificuldade de traduzir ganhos reais, por menores que eles sejam ou por maiores que eles sejam, para o cidadão comum, dizendo: olha, se a sua vida melhorou um pouquinho, se o emprego está mais aquecido, se você consegue colocar comida em casa, fui eu quem fiz. E nesse aspecto, eu creio que a gente volta àquilo que foi uma das minhas primeiras respostas sobre o processo decisório desse governo, que é tão entremeado de curtos-circuitos que tarefas que seriam automáticas, afinal o presidente conversa todos os dias com o seu responsável por comunicação, efetivamente se tornam muito onerosas. O governo não consegue explicar, por exemplo, para um grupo bastante importante da população brasileira que vai ser beneficiado pela isenção do imposto de renda, que essa isenção é obra do governo e que efetivamente esse governo foi capaz de se preocupar com essas pessoas. E eu creio que aqui talvez a gente tenha a variável de risco, dentre aquelas em que o governo poderia controlar, que é a mais complexa, que é a dificuldade de traduzir aquilo que foi feito em uma mensagem que seja inteligível ao maior número de pessoas com a maior durabilidade possível até outubro, em uma eleição que possivelmente vai ser definida naquela foto de desempate. Tem uma boa reflexão embutida no que o Creomar acabou de trazer, Caio, que é a seguinte: nós estamos diante de um problema, existe esse problema, ele deixou isso bem claro, ele existe. Um problema de saber dizer o que fez. Um problema de convencer as pessoas: olha, vocês não estão vendo que há ganhos materiais, e esses ganhos materiais se devem a políticas públicas do governo Lula. Há esse problema de comunicação. Mas a reflexão está no seguinte ponto: ou a gente está preso também no Brasil a uma situação que a gente viu em vários dos nossos vizinhos, e como o próprio Creomar mencionou, também nos Estados Unidos, alguns países europeus, estou falando de democracias abertas, nas quais
há uma malese, uma atmosfera generalizada de que isso aí está tudo errado, que não adianta, tem que dar uma mexida nisso daí. Que aí não importa quem seja que esteja lá, vai sofrer e contra isso o Lula não tem remédio. Não, William, eu penso que as políticas sociais do petismo, do lulismo, para aquele público que ela se propõe a fazer, público ali de renda média de 0 a 2 salários mínimos, a gente vê nas pesquisas que é um apoio maciço ao lulismo dessa faixa eleitoral. Mas o grande problema é que na classe média baixa, nessa população de 2 a 5 salários mínimos, que é quem decide a eleição, é o sujeito que votou no Bolsonaro em 18, depois votou no Lula em 22. Para esse tipo de eleitor, que é os 5, 7%, 10%, que está decidindo as eleições, o voto cambiante que muda, para ele não basta um Bolsa Família potencializado, para ele quer ver livre iniciativa, ele quer empreender, ele quer uma máquina estatal desburocratizada, ele quer montar o pequeno negócio dele. E aí, um governo petista, os dogmas petistas, mais atrapalham do que ajudam. Basta ver que um exemplo que pega um pouco esse nicho, trabalhador por aplicativo. Promessa de campanha do Lula em 22 nunca sai do papel. Eles não conseguem sentar para negociar com os empresários e com as empresas. Não quer saber disso aí. Exatamente. Então tem uma faixa do eleitor que é decisiva e que vai ser decisiva nesse ano, que eles têm uma dificuldade de furar esse bloqueio. E aí não é política social abrangente que vai resolver, porque ele não quer mais isso. Ele já subiu lá atrás. Ele quer melhorar de vida.